Bom dia, meus irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, ontem eu dei spoiler da palavra. Vocês receberam lá? Quem lembra o tema? Pesquisa estatística. O tema te incentivou a vir à igreja hoje ou te desmotivou a vir na igreja hoje? Para quem incentivou, levante a mão. Para quem desmotivou, levante a mão. Para quem não faz diferença, levante a mão. Muito bem. Meus irmãos, mas eu fiquei meio assustado. E ontem já começou o processo de pressão sobre a minha vida. Para que eu fui dar spoiler? A Fernanda, antes de dormir, amanhã você vai demorar 2 horas. Amanhã vão ser 2 horas de palavra. E eu disse o que eu digo sempre. O projeto é 40 minutos, é o meu projeto. Toda vez que eu venho ministrar, o meu projeto é 40 minutos. Geralmente eu não consigo. Mas eu estou com esse intento. E hoje eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque o tema da nossa mensagem hoje é 15 obras que certamente te levarão para o inferno. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, esse é o nosso texto de introdução, o nosso texto base. Nós vamos ficar nele do começo ao fim. Eu tenho só 2 trechos da palavra de Deus hoje para explorar. Então você pode marcar aí na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Irmão, você é herdeiro de Deus? Quem aqui já recebeu herança? É bom receber herança, né, gente? Minha avó faleceu em 2020. Foi 2020? 2020. E ela me deixou de herança um conjunto de xícaras. Gente, mas que coisa mais linda, que valor emocional que tem aquilo. Como é bom receber herança. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Como filho, você tem herança? Qual é a sua herança? 1 bilhão na conta. 1 milhão na conta. Propriedade, terreno, casa. Qual é a sua herança como filho de Deus? Hã? A vida? Ou o reino de Deus? Essa é uma boa herança? Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Porque eles são o quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Que tanto de coisa. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, quer dizer que ele já falou e agora ele está testificando, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, quem aqui é de Cristo Jesus? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Só até aí, esse é o nosso texto base. Irmãos, nós temos aí em Gálatas duas listas. Duas listas. Uma boa e outra ruim. Certo? Deixa eu só dar uma pequena passada sobre a lista boa. Irmão, o texto fala que quem realiza, que quem tem o fruto do Espírito vai para o céu. Gálatas 5, gente. O texto fala que se você tem o fruto do Espírito, você vai para o céu. Hã? Não fala. Então a pessoa pode ter esses 9 frutos do Espírito e não ir para o céu? Pode, gente? Porque o caminho para o céu é quem? Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então uma pessoa ela pode exteriorizar todas essas características de caráter, os 9 frutos do Espírito, e não alcançar o reino de Deus, porque não conhece a Jesus. Você vai ser salvo não pelo quão bom você é. Você será salvo porque Jesus pagou o preço por você. Estamos fechados nessa questão? Temos questão fechada nisso? Mas aí tem a segunda lista, ou primeira lista. Irmão, Deus manda alguém para o inferno? Irmão, Deus olha para você e fala assim, esse daí é feio, vai para o inferno. Deus faz isso? Quem condena ao inferno? Deus joga as pessoas no forno, como nós vimos naquele vídeo aquele dia. Deus joga a pessoa para queimar no forno. Quem joga a pessoa no forno para queimar? Ela se autocondena. Então não tem nada que você faça que convença a Deus para alcançar a salvação, exceto aceitar a Jesus como Salvador. Agora, tem muita coisa que você faz que te condena para o inferno. O verso 21, parte B. Não herdarão, você é herdeiro do Senhor? Qual que é a sua herança? A salvação? O reino de Deus? Essa é a sua herança? Olha o que Paulo está afirmando aqui. Que dessa lista não herdará o reino de Deus aqueles que praticam essas coisas. Irmão, você tem ciência da importância dessa lista com esses 15 itens que Paulo destrincha nesse versículo de 5:19? Significa, se você tem como prática uma dessas atitudes, você não herdará o reino do céu, você vai perder a sua herança. Ah, pastor, eu olhei essa lista aí, eu não consegui acertar, tirar 10. Mas eu acho que eu tiro um 7, irmão. A média é 10. Só passa se você abre mão das obras da carne. E ela não é ou. Ela é e. Você não pode ter como obra da carne nenhuma dessas obras. Gente, isso é sério. Essa lista é importante. Gente, mas é demais. Mas é demais. E às vezes a gente olha ela, porque a gente está tão alegre com a segunda lista, com o fruto do Espírito, que a gente passa correndo a obra da carne, sem se atentar nela, porque a gente gosta de ver o fruto do Espírito. Mas antes de falar o que o Espírito faz, ele te alerta do que a obra faz. Algum dessa lista faz parte da sua vida? Irmãos, algum item dessa lista faz parte da sua vida? Por isso que nós vamos hoje discorrer essa lista. Mas eu vou precisar muito da
concentração e foco de vocês. Porque, gente, eu já preguei sobre palavra inteira, mais de uma, sobre itens dessa lista. É muita coisa. Então, nós vamos trabalhar aqui no processo de identificação. Eu vou citar o item, vou explicar o item rapidamente, e se você se identifica como tendo essa obra da carne, hoje você vai fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, eu não saio daqui com isso. Estamos juntos nesse projeto? São 15, gente. Vocês estão acordados aí? Então vamos ficar de pé. Vai ser assim, metralhadora, gente. Passou por você, pega, tá? Passou por você, identificou, agarra. Não esqueça, porque são 15, são muitos. Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor acalme o nosso coração nesse momento. Pai, o Senhor tem algo maravilhoso para nos ensinar nessa manhã, para nos alertar. Pai, faz parte do cuidado do Senhor em nos conceder a herança do reino de Deus. Por isso, ó Deus, se tem algo na minha vida, Pai, se tem algo na minha vida que está me levando a perder essa herança, Pai, eu quero dar liberdade ao Teu Espírito Santo para falar comigo hoje. Pai, o meu coração está aberto ao Senhor. Espírito Santo, fala comigo hoje. Se tem algo que precisa ser deixado nesse lugar, Pai, o Senhor me tocar nessa manhã, Pai, eu me comprometo com o Senhor que eu deixarei essa obra nesse altar. Me ajuda nesse propósito, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Estamos juntos? Vamos embora? Vão me ajudando, irmãos. Qual que é o nosso primeiro item da lista? Rapaz, mas começou bom demais. Pastor, eu não sou prostituto. Então eu já comecei indo para o céu. Uma lista fácil, que já começou bem, porque eu não sou prostituto. Gente, o termo é esse mesmo? Eu não sou garoto de programa. É o jeito mais certo? Gigolô. Eu não sou, como é que chama aqueles que dança? Gogoboy. Pastor, mas começou fácil demais essa lista, porque eu não sou gogoboy. Eu não sou prostituto. Irmãos, o termo usado por Paulo para prostituição é o termo porneia. Vem do grego porneia. Você sabe o que significa no grego a palavra porneia? Relação sexual ilícita. E para dar nome aos bois, para ficar mais fácil o entendimento, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes, relação sexual sem que esteja casado. Prostituição. É o primeiro item da lista. Tem a ver com a relação sexual. Vocês sabiam que antes do cristianismo, muitos historiadores dizem que a castidade como concepção social, ela entrou na sociedade através do cristianismo, que antes a relação sexual ilícita, ela era não só um item comum, mas era incentivado. Quando veio o cristianismo, a sociedade entendeu que a castidade era importante. Temos consciência de que a relação sexual foi um presente de Deus ao homem e à mulher, para ser concebida quando, gente? Ela foi um presente de Deus para ser concebida quando? No casamento. Irmão, relação sexual é para casado. Eu vou falar um trem para você, é bom demais, mas é para casado. Irmão, relação sexual é com o seu cônjuge. E eu quero abrir um parênteses para o mais comum. Vocês sabiam que 30% do tráfego mundial da internet é voltado para a pornografia? 30% do tráfego mundial é pornografia.
Em 2020, foi publicado um estudo que falava que 75% dos homens havia acessado pornografia pelo menos uma vez no ano anterior, e 35% das mulheres. A pornografia é o mal do nosso tempo. Irmão, pornografia, de acordo com Paulo, é o mesmo que prostituição. Se você acessa esse conteúdo, a obra da carne está sendo exteriorizada na sua vida e você está perdendo a sua herança. Não tem nada de facilidade, não é quem faz sexo por dinheiro, é relação sexual ilícita. Relação sexual ilícita faz parte da sua vida? Ela é uma obra da carne que está sendo exteriorizada? Se for, pega aí para você. Segundo, impureza. A palavra impureza vem do grego akatársia. Ela era geralmente usada para falar de pus em ferida, de árvore que nunca foi podada, ou de um material que precisava ser peneirado, de sujeira, de excesso. Na sua forma contrária, no antônimo de akatársia, é a palavra cátaros, que era usada em cerimoniais para purificar pessoas, para estar diante dos deuses gregos. Então Paulo usa a palavra akatársia para dizer da limpeza e purificação que você deve passar antes de estar na presença do Senhor. Vamos dar exemplo de impureza que precisa ser extraída como um pus? Gente, mentira é impureza. Quem mente é impuro. Gente, avareza é impureza. O que é avareza? Nonô Correia, né? Maledicência é impureza. Fofoca é impureza. É tudo aquilo que te torna indigno de estar na presença do Senhor. É aquilo que precisa ser extraído antes de você entrar na presença do Senhor. É como se fosse uma ferida que ela precisa ser limpa, purificada. Precisa ter o pus extraído. É uma árvore que está toda deformada e ela precisa ser podada. É um material que está todo sujo e ele precisa ser peneirado. Quem tem impureza precisa passar por um processo de purificação. E agora tem uma mentira muito grande com relação a impuros diante da presença do Senhor. Porque diz assim: quem está impuro não pode se achegar diante do Senhor. Isso é verdade ou mentira? Porque se for verdade, como a pessoa vai se purificar estando fora da presença do Senhor? É a única condição em que um impuro pode estar na presença do Senhor, quando ele busca a purificação. Porque Deus pode te purificar. Você sabe quem é que usa a peneira? É Deus. Você sabe quem é que poda a árvore? É Deus. Você sabe quem é que extrai o pus? É Deus. Isso é feito na presença dele. Então, se você está impuro e chega na presença do Senhor e vai pedir oração pelo seu vizinho, você sabe o que acontece? Nada. Se você está impuro, você precisa ser purificado. A sua presença diante do Senhor é um processo de purificação. Senhor, lava-me com teu sangue. É a única condição em que o impuro está na presença do Senhor. É para ser limpo. Você sabe qual que é a tragédia? É que os impuros querem continuar na presença do Senhor, falando de outros assuntos que não sejam o processo de purificação. Meu irmão, se você está impuro, o único interesse do Senhor na sua vida é te purificar. O resto é resto. Os impuros herdarão o reino de Deus? Isso faz parte da sua vida? Se faz, segura. Terceiro, você sabe o que é lascívia? Vem do grego azeugeia, que significa luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade. Ela é reconhecida como prontidão para qualquer prazer, independente do quanto ele te custe. Para uma pessoa lasciva, não existe limite na busca do prazer. Ela passa por cima de todos, do sentimento de todos, e o único intuito dela é alcançar o prazer.
E o mais interessante, uma pessoa lasciva, quando ela tem o seu prazer alcançado utilizando as outras pessoas, você sabe o que acontece com ela? Aquele prazer, ele é alterado e aumentado. Aí ela precisa passar por cima de tudo para alcançar aquele prazer de novo. E depois que ela alcança, aquele prazer, ele é alterado. Ele não tem fim. E a pessoa lasciva, ela não se importa em machucar as outras pessoas. Ela precisa alcançar o prazer acima de tudo. Depois que nós tivemos o evento de casais aqui, quem participou do evento de casais? Que maravilhoso. Nós tivemos muitas indagações sobre a relação sexual entre o homem e a mulher. Pastor, pode isso? Pastor, pode isso? Você quer que eu fale o que me perguntaram? Vocês têm... Não, né, gente? Deixa para lá, né? Pode isso, pode isso, pode isso, pode isso. Um monte. Aí o pastor Daniel até já marcou para o ano que vem de conversar sobre essas coisas também. Mas você sabe qual que eram as nossas respostas para esses limites que devem ser concedidos na relação sexual? É o conforto do parceiro. Tem parceiro que na relação sexual, ele passa por cima da vontade do outro com a intenção exclusiva de se satisfazer sexualmente. Ele não se importa com o que o outro pensa. Ele quer só alcançar aquele nível de prazer, independente do que o outro. Se está confortável, se não está, se aquilo está trazendo desconforto. Irmão, nós precisamos entender que a lascívia, ele não se importa com o outro. Na relação sexual com o seu cônjuge, o mais importante não é o que você precisa, é que quem precisa? O outro. Cuidado com a lascívia. A lascívia não vê limites. Não se importa se vai machucar ou ferir alguém. Não importa se a pessoa está confortável com aquilo ou não. Ela só quer alcançar o prazer. Nessa concepção, o lascivo usa as pessoas para alcançar aquilo que ele entende como prazeroso. Independente da opinião delas, ele só quer usar as pessoas. Ele não se importa se aquela medida fere ou machuca a outra pessoa. Ele só enxerga e vê o seu próprio prazer. Isso se chama lascívia. Estamos entendidos? Faz parte da sua vida como obra da carne, segura aí. Quarto, qual que é, gente? Idolatria. Vocês sabem o que é idolatria? Eu já preguei 2 vezes sobre esse tema, uma palavra inteira. E eu vou passar ela bem rapidinho, mas eu vou te dar 2 alertas. Você sabe qual é o pecado mais difícil de ser detectado no homem? A idolatria. Dificilmente uma pessoa vai chegar e reconhecer, eu sou idólatra. Gente, isso é raríssimo a pessoa chegar nesse ponto. Ele é sutil. Ele é disfarçado. Ninguém nota a idolatria. E o que é a idolatria, gente? Considerar pessoas, coisas ou situações acima. Quem gosta muito de carro, pode idolatrar o carro? Quem gosta muito do Flamengo, pode idolatrar o Flamengo? Quem gosta muito do filho, pode idolatrar o filho? Quem gosta muito de dinheiro, pode idolatrar o dinheiro? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Se tem alguma coisa para você que é mais importante do que Deus, isso se chama idolatria. Idolatria faz parte da sua vida. O próximo, essa aí eu estou de boa, não sou bruxo. Você sabe o que é o termo feitiçaria usado por Paulo? Vem do termo farmaqueia, Amanda. Que significa uso ou administração de drogas. Que pode ser lícito. Se eu tomar um remédio para dor de cabeça, eu estou cometendo feitiçaria? Ou pode ser ilícito, porque se eu cheirar uma cocaína... Naquela época era muito comum o uso de substâncias que levavam as pessoas a certo grau de satisfação pessoal. A pessoa queria dar um barato. Quem é da minha célula está rindo porque sabe o que eu ia falar.
As drogas eram geralmente fornecidas por feiticeiros, pessoas que sabiam misturar substâncias. São pessoas capazes de manipular fórmulas, Amanda. Né não? Né não? São pessoas capazes de manipular fórmulas que modificam o intelecto de outras pessoas. Vocês sabiam que isso às vezes é comum entre casal? Você sabia que entre casal às vezes tem feiticeiro? Sabia não, gente? Eu conheço história de gente que, quando o marido está muito enjoado, a esposa vai lá, maceta um comprimidinho e faz assim na comidinha dele. Eu conheço histórias de maridos que quer deixar a esposa doidona. Ihu! Vai lá, pega um trenzinho e dá uma... Gente, tem uma história interessante. Eu tinha uma namorada e a minha avó não gostava dela. Aí, toda vez que eu ia para a casa dessa namorada, eu passava pela casa da minha avó, porque era outra cidade, eu ficava hospedado na casa da minha avó. Como minha avó não gostava dessa namorada, toda vez que eu passava, que eu ia comer na casa da minha avó, ela jogava 3 ou 4 comprimidinhos de lactopurga na minha comida. Isso é verdadeiro, gente. Eu batia na casa da namorada, ficava lá uns minutos e voltava correndo. E ela achava bom. Você sabe o que é isso? É feitiçaria. Isso é feitiçaria. Irmão, é qualquer intenção sua de promover mudança mental em outra pessoa através da utilização de fármacos. Isso é feitiçaria. E vocês acham que esse negócio de colocar um trenzinho na comida de um outro é incomum, mas não é, viu, gente? Conheço várias histórias. Qual que é o próximo? Você faz preparo, irmão? Amanda, você faz preparo só lícito, né? Gente, não é para procurar a Amanda pedindo pozinho depois do... Viu? A Amanda é farmacêutica. É diferente. Mas é porque o termo me chamou a atenção. Fármacos. Você faz feitiçaria? Se faz, segura aí. Qual que é o próximo? É a hostilidade relacional entre pessoas. Alguns chamam as pessoas com inimizade de difíceis de se relacionar. Você conhece gente que é difícil de se relacionar? Conhece gente? Quem conhece? São pessoas geralmente que são grosseiras, são pessoas indiferentes. Sabe aquela pessoa que você chega com a maior da boa vontade para conversar com ela e toma um supapo no pé do ouvido? Essa é uma pessoa que tem como obra da carne a inimizade. Ela não se relaciona com facilidade. Pessoa que caça encrenca fácil. São pessoas inacessíveis, que não atraem o desejo de fazerem parte do relacionamento de outras pessoas. Mauro Sérgio usou uma expressão anapolina, muito verdadeira, que diz assim: quem não gosta de nós é porque não presta. Não, porque não presta. Se não gosta de mim é porque não presta. Por quê? Porque você é agradável. Porque você é receptivo. Irmão, como é que as pessoas que chegam até você, elas são recepcionadas? Isso é inimizade. Faz parte da sua vida? Faz parte da sua vida? Qual que é a próxima? Você sabe o que é isso? É o mesmo que contenda. Era inicialmente usada para mostrar rivalidade entre pessoas em busca de um prêmio, que pode ser saudável a nível competitivo. Mas pessoas que têm a obra da carne porfia, elas não se sentem ameaçadas na busca por um prêmio. Elas veem ameaça em tudo o que as outras pessoas fazem. Se a pessoa chega e está vendo esse balão de coração aqui, e ele muda o balão de coração, ela se sente ameaçada porque a pessoa mudou, tem alguma coisa errada comigo. Tudo que a pessoa faz a nível relacional, ela se sente ameaçada como se fosse com ela. Ah, a pessoa chegou e não me deu bom dia. Eu passei pelo Edinho hoje, o Edinho não me deu bom dia. Isso é um desastre. Porque ele está me rejeitando. Isso é porfia. Você conhece gente assim? Tudo o que acontece, ela enxerga como ameaça.
Às vezes, gente, as pessoas não vão te dar bom dia porque elas não estão num bom dia. Aí você sabe o que você faz? Você não se sente ameaçado. O que você faz? Dá bom dia você. Às vezes a pessoa, nossa, hoje eu cheguei na igreja, o pastor nem veio me dar um abraço. O pastor não foi te dar um abraço, não é para você se sentir rejeitado por conta disso, isso é porfia. Sai do seu lugar e vem dar um abraço do pastor que ele vai gostar. Não deixe a ação de outras pessoas te deixarem em estado de ameaça. Estou sendo rejeitado, estou sendo excluído. Isso é porfia. O próximo. Ciúmes. Você sabe o que é ciúme? Você sabe qual que é o significado da palavra ciúme? Ciúme vem do grego zelos. Que quer dizer? Que quer dizer? Zelo, cuidado. Vocês sabiam que na palavra de Deus fala que Deus tem ciúme de você? Você sabe qual que é o significado de ciúme? Ah, Deus tem ciúme de você toda vez que Ele vê o diabo se aproximando, Ele liga o som, escuta uma música sertaneja e fica todo irritado. Ciúme, na sua essência, é zelo e cuidado. Só que o zelo deixou de ser um cuidado e passou a ser uma doença, a ponto de eu não apenas cuidar para preservar, mas de querer defender de tudo e de todos. Aquilo me pertence, eu não apenas vou cuidar dela, esse menino me pertence, eu não apenas vou cuidar dele, cortando o cabelo dele para ele fazer um tupete mais bonito, eu não vou apenas cuidar da vestimenta dele, eu vou considerá-lo como propriedade minha, e qualquer um que se aproxima, eu vejo como inimigo meu, porque ele me pertence, isso é doença. O ciúme, na sua concepção errada, ela é doença, porque você sente que aquilo te pertence e que a presença dos outros vai tirar aquilo que é seu. Tem gente que tem ciúme de carro. Você já viram gente com ciúme de carro? Se for pelo lado bom, igual do Mauro Sérgio, não tem problema. O Mauro Sérgio gosta de lavar o carro, limpar o carro. De vez em quando ele conversa com o carro. Abraça o carro. Zelo, cuidado. Agora, se o Mauro Sérgio, o ciúme dele for, eu não empresto para ninguém, porque se eu emprestar para o Edinho vai sujar o meu carro. O ciúme já ultrapassou a barreira do zelo e virou doença. Tem gente que tem ciúme de coisas. Você empresta o seu celular para os outros? E se deixar cair? Tem que botar o titânio, né, pastor Elton? E se arranhar? E tem gente que tem ciúme de pessoas. Muito comum entre casais. Não, isso é propriedade minha. Ninguém pode se aproximar. Eu não posso permitir que outras pessoas tenham acesso àquilo que é meu. Gente, isso é doença, isso não é zelo. Eu não apenas cuido. Eu vejo os outros como uma ameaça e a defendo dos outros. No grego, o significado é excitação da mente, ardor ou fervor de espírito. Pensar que ela não é exclusiva, me machuca, faz doer, isso é doença e é obra da carne. Se você tem, precisa ser extirpada. Mauro Sérgio, pode continuar lavando o carro, não tem problema não. Mas empresta quando precisar. Cuide do seu filho, mas entenda que ele não é propriedade sua. Tem ciúme? Segura. Você sabe qual o número que nós estamos agora? Passamos da metade, estamos no 9. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Qual que é o próximo? Iras. A palavra grega diz respeito a temperamento destemperado. Diz respeito a explosões de temperamento. Não é raiva arraigada que dura anos. Trata-se de uma raiva que inflama, explode e depois some. Vai embora. Muito comum hoje em dia. Pessoas que têm ataque de ira, elas vêm bem, de repente o negócio desanda, ela explode,
a ponto de nem se lembrar mais do que fez, ou de não ter mais domínio sobre o que vai realizar, e depois ela volta. Não é uma raiva amargurada lá em cima, ela explode e ela volta, e depois ela consegue continuar andando como se nada tivesse acontecido. Isso é ira. Pessoas que manifestam essa obra da carne têm alta tendência de promover estragos que duram anos para serem reparados. Outro dia eu vi uma briga de trânsito, um vídeo da briga de trânsito. Irmão, o trânsito é a prova para quem tem ira. Às vezes eu acho que o diabo, no dia que eu penso que o caminho para o inferno vai ter muito trânsito, que vai começar a raiva na ida. Você já vai começar o sofrimento na hora que você estiver descendo, vai ter um congestionamento que vai durar anos, porque é onde te testa. Outro dia eu vi um vídeo de um motoqueiro que perdeu a estribeira numa briga de trânsito. Irmão, são 10 segundos. E esse motoqueiro foi brigar com o motorista do carro, que o carro derrubou a moto, aí eles discutiram, aí a ira subiu, o motoqueiro tirou o capacete. Quando o motoqueiro tira o capacete, ele tira para quê? Quem é motoqueiro aqui? Ah, não é motoqueiro não. Vou melhorar então. Quem é motoboy aqui? Motociclista. Motoqueiro! Quando o motoqueiro tira o capacete e vai para cima de alguém, ele vai fazer o quê? Ah, meu amigo. E quanto mais pesado, tem gente que escolhe capacete por causa do peso. Porque na hora da briga ele serve como uma arma. Irmão, esse cara deu uma capacetada, Narciso, na cabeça do cara. O cara teve na hora e faleceu. 5 segundos. O cara estragou a vida dele para o resto da vida. O tamanho da importância de se conter a ira. Depois que passou, que o cara caiu no chão com a cabeça sangrando pelo ouvido, a hora que ele viu a situação, ele começou a chorar. A ira desapareceu. Ele não ficou olhando para o cara falando assim, toma, seu. Sumiu, desapareceu. E ele voltou ao que ele era, porque ele, normal, ele jamais faria uma coisa daquela. Então, quando ele viu o que ele fez, ele começou a chorar. Aí ele voltou para a normalidade. A ira faz estragos que duram anos para consertar. Faz parte da sua vida? Segura aí. O próximo, irmãos, o 10º. Discórdias. Vem do grego eritheia, que passou a significar prospecção por cargos políticos ou públicos, geralmente por uso de meios injustos. Está diretamente ligado à ciência política, cuja discordância é um pré-requisito. Para políticos, discordar é pré-requisito. Só que a discórdia que Paulo fala é justamente o interesse em se conseguir objetivos em cargos, passando por cima de outras pessoas ou de meios ilícitos. Irmão, você quer passar no concurso? Qual que é o caminho para passar no concurso? Não, eu conheço uma pessoa que ela dá um jeitinho lá para você ser escolhido. Eu conheço uma pessoa que pode resolver a situação para que você seja escolhido de forma ilícita. Político. Político quer alcançar um cargo, quer se tornar um deputado. O que ele precisa fazer? Qual que é o meio correto? Qual que é o meio correto? Política. Gente, político, ser político é uma coisa errada? Não é, gente. Qual que é o jeito certo de eu ser eleito? Candidatar, apresentar as minhas propostas, e depois, quando eu for eleito, não é candidatar, mentir para ser eleito, até eu conseguir ser eleito. Isso é usar de meios ilícitos para conseguir alcançar o cargo. Isso é discórdia. Se você quer algo, alcançar alguma posição de importância, abra mão de meios ilícitos, deixa Deus te honrar através daquilo que é certo. Quem vive a discórdia atropela qualquer um,
para alcançar o seu próprio objetivo. Qual que é o próximo? Dissensões. Alguém quer tentar? O que é dissensão? Capacidade de promover divisão. Tem pessoas que ajuntam e outros. Tem pessoas que agregam e outros. Tem gente que tem gosto em promover divisão entre pessoas. Você já ouviu aquela frase assim: eu gosto de ver o circo pegar fogo, eu gosto de ver o trem descambar, eu gosto de ver a confusão. Isso é dissensão, aquele que promove conflito entre pessoas. Irmão, você é o do que ajunta ou você é do que espalha? Quando você chega num ambiente, as pessoas se unem mais ou o final é capoeira e taekwondo para todo lado? Você promove divisão ou você promove separação? Isso é dissensão. Amém? Amém. Próximo. O que é facção, irmão? Comando vermelho vem do grego airesis, que é a capacidade de cristalizar a dissensão, que nós acabamos de ver. Significa no ato de considerar pessoas com opiniões diferentes e não apenas discordar da opinião, mas rejeitar a pessoa. Nós estamos vivendo isso. Facção é quando uma pessoa tem uma opinião diferente da sua e você não apenas discorda da pessoa por ela ter uma opinião diferente. O discordar faz parte. Você rejeita a pessoa por ter uma opinião diferente. É interagir, juntar a pessoa com a opinião. Se ela não tem opinião igual à minha, ela não serve para mim. Isso é facção. Ah, o pastor Elton votou no Lula. Fala assim: meu voto é secreto, irmão, vou te processar. Ah, o irmão votou no Lula. Eu não concordo que ele tenha votado no Lula. O Geraldo votou no Lula. Não concordo que o Geraldo votou no Lula. O Geraldo tem uma opinião política diferente da minha. Eu não apenas discordo dele, eu fico com raiva dele, eu corto a minha relação com ele, porque ele tem uma opinião diferente da minha. Isso é facção. Você pode, as pessoas não precisam pensar do jeito que você pensa, mas isso não te dá o direito a você excluir relacionalmente essa pessoa. Só você que está certo. Isso é facção. Isso é facção. E está muito comum depois das eleições de 2022. Não está, gente? Tem familiares que nunca mais falaram um com o outro por conta de opinião divergente. Tem gente que nunca mais quis encontrar com a pessoa por conta de opinião. Você sabe o que é isso, irmão? É obra da carne, se chama facção. Discorde da pessoa, mas não a rejeite. Amém? Amém. Qual que é o próximo? William Barclay afirma que a inveja não descreve apenas o espírito que deseja. Não descreve apenas o espírito que deseja ter o que a pessoa tem. Não é só isso. Porque às vezes pode ser saudável. Você quer ver um negócio? Às vezes eu estou vendo o Edinho tocar bateria. Hoje, na realidade, eu cheguei... Você sabe que eu fiquei com inveja de quem toca bateria? Eu entrei ali dentro, gente, mas estava tão fresquinho. O ar estava no 18. Falei, gente, que lugar agradável. Você olhar o Mauro Sérgio tocando violão, você pode sentir inveja dele por ele tocar violão e você desejar tocar violão como ele, isso é senso de referência. Não é necessariamente ruim. Mas só que ele fala que a inveja, como doença, ela não é o desejo de ter o que a pessoa tem. Ela descreve o espírito que ressente o fato de outra pessoa ter aquilo que você não tem. Você apenas não fica chateado, você apenas não quer aquilo que ela tem, você fica chateado porque ela tem e você? Isso é inveja. Não tem problema nenhum em você ver uma pessoa que tem uma coisa. Wesley Filho tem um tupete bonito. Não tem problema nenhum em eu querer ter o tupete como o dele.
Não tem problema. Agora, se eu fico amargurado, chateado, porque ele tem tupete e eu não tenho tupete, isso é inveja. O que as posses das outras pessoas promovem no seu coração? Se tiver ressentimento, é inveja. Irmãos, vocês sabiam que 75% das emoções provocadas pela interação na rede social é qual sentimento? Vocês sabiam que quando você posta você na praia, solão, mar bonito, de cada 10 pessoas que visualizam aquela imagem, mais ou menos 3 ficam alegres por você estar na praia, e outros 7 ficam ressentidos porque você está e elas não estão. Você sabe o que é isso? Obra da carne, inveja. Por isso você não posta nada, Ezequiel. Isso é inveja. Por isso, aqui vale um alerta, tá? A gente precisa analisar o nosso coração com relação aos sentimentos que a rede social está nos promovendo. Se a rede social está promovendo inveja no seu coração, você não serve para ter rede social. Precisava apelar também, não, né, pastor? Próximo. Ai, ai, ai. Qual que é o próximo, irmão? Bebedices. Bebedices diz respeito à capacidade do homem de se embriagar. Irmão, beber álcool é pecado? Quem acha que é pecado, levante a mão. Quem acha que não é, levante a mão. Quem não acha nada, toma leite. Irmão, a Bíblia não condena o ato de beber. A gente precisa entender quando Paulo disse isso. Você sabe qual era a proporção entre as bebidas? Qual era a bebida alcoólica vigente na época que Paulo escreveu Gálatas? Você sabe qual era a proporção? Era 2 porções de água para 3 de vinho. 2 porções de água para 3 de vinho. Era quase um suco. Era quase um suco, era fraco. Então, dificilmente a pessoa, com um copo, com 2 copos, muito das teorias da época dizem que a pessoa só se embriagaria a partir do 3º copo de vinho, usando essas proporções. Mas a questão, irmão, é que existe uma linha muito tênue entre beber e embriagar. As bebidas de hoje têm um teor alcoólico altíssimo. Tem gente que cheira, já fica. Tem gente que bebe 1 litro e fica zerado. Então é uma linha muito tênue para você se arriscar, mas eu não vou te condenar se você se arrisca nessa linha, mas eu vou te dar um alerta. Se você teve problemas com bebidas na sua história, como eu tive, se a sua história ou o velho homem envolvia bebida, irmão, depois do novo homem, isso não pode fazer parte da sua história. Se você antigamente bebia uma cajibrina, ficava doidão, queria bater em todo mundo, e aquilo fazia parte do seu modus operandi, no velho homem, o novo homem, não é para você nem cheirar a tampa. Se você tem histórico familiar, como eu tenho, de pessoas com alcoolismo, você não deve participar. Cuidado com a bebida. Outro dia veio um irmão me ofereceu uma balinha. Pastor, você quer uma balinha? Pastor, não estava me tratando como pastor. Você quer uma balinha? É uma balinha de conhaque. Eu olhei para a pessoa e falei assim, rapaz, você não tem balinha de iogurte, não? Balinha de doce de leite? Balinha de café? Não, esse trem já me fez mal demais. Nem balinha eu quero. Porque eu não participo mais dessas coisas. Se faz parte da história do velho homem, o velho homem foi crucificado com as suas concupiscências, para que o novo homem ressurja. Como novo homem, não deixe que os velhos hábitos façam parte do novo homem. Você sabe qual que é a tragédia da vida de Noé, irmão? Depois que Deus renova a história dele, ele sai da arca. Você sabe o que ele vai cultivar?
Para fazer o quê? Irmão, é uma nova história, é um novo momento. Deus está te dando uma nova oportunidade. Aí ele vai plantar o que ele era acostumado a plantar. Aí ele fica bêbado, arranca a roupa. E aquilo traz uma tragédia para os filhos dele. Rapaz, é um novo momento, você saiu da arca, Deus está te dando uma nova oportunidade. Tome novas atitudes, vai cultivar melancia, vai cultivar manga. Paulo César? Jiló, mexerica, para que tomar os hábitos do velho homem? Então, beleza. Nós não vamos condenar. Nas coisas essenciais nós temos unidade. Nas coisas secundárias nós temos liberdade. Nós não vamos condenar como igreja o ato de beber. Se você se sente seguro para beber, você tem total liberdade para isso. Mas fica o meu alerta, cuidado. Cuidado com a bebida. Amém? Bebedices faz parte da sua vida? Se faz, segura aí. Próximo e último, glória a Deus. Glutonaria. O que é isso? Vem do grego komos, que significa orgia, farra. Diz respeito a reuniões que envolvem muita bebida e muita. Significa folia desenfreada, que pode envolver tanto o excesso em bebida, como também o excesso em comida. Gente, crente come muito. Gente, eu fui comprar o lanche da célula essa semana. Gente, ia 8 pessoas na célula. Aí eu levei a Júlia, a hora que a mulher me entregou a encomenda, falei, meu Deus do céu, minha esposa vai fazer um aniversário para 100 pessoas. Para questão de comida. Gente, a hora que serviu, nós comemos mesmo. Estava gostoso. E estava gostoso. Não estava, Sérgio? Estava bom. E nós comemos mesmo. Crente come mesmo. Entretanto, quando em reuniões festivas que a diversão envolve o excesso de comida e o excesso de bebida, a glutonaria, ela passa a ser uma obra da carne. E aqui eu vou usar uma expressão muito comum. A comida hoje é churrasco. Quando a comida é churrasco, eu me esbaldo. A comida hoje é o quê, gente? O Narciso, ele traz, quando tem café da manhã, o famoso cuscuz. Ele traz uma bacia. Você sabe que teve uma vez que eu olhei para essa bacia, eu fico com vontade de pegar a bacia inteira, uma colher e ficar. Você sabe o que é isso? Glutonaria. Orgia. É o excesso de comida em situações festivas. Você se esbalda comendo em que situação? Vou melhorar. Você se esbalda comendo em que cardápio? Meu sogro, quando não era crente, não sei se vocês sabem dessa história, mas eles gostam de pamonha. O meu sogro, a Fernanda, a Camila, a minha sogra. O meu sogro já teve uma oportunidade em que ele comeu 16 pamonhas. 2 litros de leite. Hã? 2 litros de leite. E 2 litros de leite. Estou mentindo, sogra? 12. Nossa, mas melhorou tanto. Agora eu fiquei mais tranquilo. Está absolvido, irmão. Não é pecado não, foi 12. Quando a Fernanda foi nascer, ele comeu 2 x-tudo de uma vez só. Quem já comeu x-tudo em Pires do Rio? Estava nervoso, né? Você sabe como é que chama isso? Glutonaria. Na época ele não era convertido. Irmão, tem gente que senta para comer e ela come sem limite. E a glutonaria não é só comida. Agora eu vou tocar numa ferida do crente aqui. Coca-Cola. Coca-Cola. Tem gente que abre uma Coca-Cola de 2 litros, enquanto não vê o fim dela, ele não para de beber. Você sabe o que é isso? Glutonaria. Gente, o Samuel... Isso foi quando, irmão? Nós vamos expulsar o demônio aqui agora. Gente, o Samuel já comeu 23 pedaços de pizza. Gente, isso é normal? Você sabe o que é isso? Glutonaria.
Glutonaria. Glutonaria é a capacidade da pessoa de comer além do que é devido. Excesso de comida e excesso de bebida. Quando a bebida é coca, eu bebo até virar os olhos. Glutonaria. O excesso é uma obra da carne. E com isso, meus irmãos, nós rodamos as 15 obras da carne, da quais Paulo afirma que de modo nenhum herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu falei muitas coisas brincando, porque a lista é grande, eu precisava deixá-los mais descansados, meus irmãos, mas a seriedade dessa lista, ela é gigantesca. Porque Jesus conquistou na cruz a salvação para a sua vida, e você, através da obra da carne, você pode jogá-la no ralo, jogar a sua herança fora, e ser condenado ao inferno. De modo nenhum herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês entendem a seriedade disso? Se qualquer um desses itens que nós falamos aqui, ele faz parte, ele é realidade na sua vida, meu irmão, você precisa abrir mão dessa obra da carne, clamar pela misericórdia do Senhor hoje. E dizer: Senhor, eu não quero isso sobre a minha vida mais. Quando entendemos o verdadeiro significado dessas palavras, corremos o risco de encontrarmos padrões de vida daquela época no nosso meio hoje. Mas o que mais deve nos assustar é que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A possibilidade de perder a herança, a possibilidade de ser deserdado do reino de Deus, ela precisa causar em nós um senso de tensão. Meus irmãos, eu fui lendo e estudando e procurando esses itens, e foi criando no meu coração um estado de tensão. Senhor, mas eu olhava essa palavra, parece que ela não tinha muito a ver com a minha vida, mas agora eu vejo que ela tem. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu não posso permitir que isso faça parte de mim. A possibilidade de ser deserdado, de perder a herança em Deus, deve nos colocar sobre um estado de tensão, a ponto de não permitirmos que a nossa carne promova tais obras. Se a sua resposta para qualquer um desses 15 itens hoje foi um sim, nós vamos clamar ao Senhor para que essa obra seja anulada na sua vida. Meus irmãos, vocês estão comigo nesse propósito? Irmãos, vocês estão comigo nesse propósito? Se você se identificou, é tempo de clamar ao Senhor: Senhor, eu não quero mais essa obra da carne, eu anulo essa obra da carne na minha vida hoje. Talvez você tenha se identificado com uma, talvez você tenha se identificado com mais de uma, e eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo quer promover libertação na sua vida hoje, para que a herança do Senhor seja uma realidade e não apenas uma promessa distante. Quem quer a herança de Deus? Eu quero. Vamos ficar de pé. Vamos abrir em Gálatas capítulo 4, verso 1. Em Gálatas capítulo 4, verso 1, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, eu e você, meus irmãos, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, irmão, você é filho. Irmão, você é escravo desse mundo ou você é filho?
Irmão, você é filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E esse Espírito clama o quê, meus irmãos? Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, você também é herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Tem gente que o Senhor levantou, tirou da condição de escravidão, libertou de todas essas obras, e a pessoa insiste em voltar a apresentar cada uma delas como se fossem escravos. Mas você sabe o que o Senhor quer recuperar na nossa vida hoje? A nossa filiação. Irmão, você não é mais escravo, você é filho. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é escravo, você é filho. Com convicção, irmão, você não é escravo, você é filho. E sendo filho, você tem herança. Por isso nós não aceitamos perder essa herança, pastor Elton. Nós não aceitamos perder essa herança. Como filhos do Senhor. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.